Vejam que Tá. Hoje falaremos oficialmente sobre regras do basquetebol e arbitragem. Na verdade, essa fala sobre as regras, elas são as adaptações que sofreram durante o tempo, como era antigamente, como é agora. Regras do basquetebol e arbitragem. É dever de um técnico conhecer as funções de cada árbitro, da equipe que compõe a mesa, da leitura da súmula, delegado e principalmente das regras que regem o basquetebol. Pois o conhecimento delas pode influenciar no resultado do jogo. Por que isso? É aquela situação, além de conhecer todas as regras para ver o que a sua equipe está errando de violações à regra do basquetebol, ele também compreende em armar estratégias ao final de uma partida para poder vencer. Nesse sentido, é primordial que você inicie suas aulas apresentando aos alunos a quadra, explicando os limites, todas as linhas, bem como o garrafão, a altura da cesta, diâmetro do ar e da bola. Você observará que eles ficam atentos e fazem muitas perguntas, o que facilita o aprendizado e as suas aulas treino. Por que tamanho da quadra, da bola? Porque quando você desenvolve o basquetebol na categoria de base, a bola é menor, a altura da cesta é menor. A partir dos 12, utilizamos as regras normais, porém as bolas são diferentes. A bola feminina é diferente da bola masculina. Qual atleta vai para um jogo confiante em relação à arbitragem? Não é por não gostar dos árbitros, pelo contrário, sempre há muito respeito e carinho por eles, principalmente os que acompanham em viagens internacionais, por serem convocados para atuar em Olimpíadas, Mundiais, entre outros campeonatos. Sempre foi motivo de orgulho ter um brasileiro apitando uma final internacional. Primeiro que, uma vez que você disputa campeonatos mundiais, como as regras do basquetebol são organizadas pela FIBA, quando acontecer determinadas situações dentro do jogo, você visualiza a sinalização do árbitro, você interpreta o contexto da situação. Porque a sinalização é a mesma no mundo inteiro. Então, aconteceu alguma coisa, se o técnico, a comissão técnica ou o próprio jogador está atento à arbitragem, ele identifica o que foi que aconteceu em determinada situação. Vamos supor, você infringiu uma violação, você violou uma regra do jogo. Vai olhar para o árbitro e confere que ele vai estar com a mão espalmada para cima. Quando está com a mão espalmada, significa que foi uma violação. Mão fechada, falta. Apitou. O que aconteceu? Olhou. Punho fechado, foi uma falta. Aí ele vai sinalizar o número da pessoa. Foi falta do número 7. Isso no mundo inteiro. Contudo, apesar de toda admiração e respeito, o árbitro sempre é a figura controversa no contexto esportivo. E não é diferente no basquetebol. Afinal, ele pode decidir uma partida, um campeonato ou um trabalho de toda uma temporada, principalmente porque a interpretação dos lances do jogo faz parte dele. É a situação, né? O árbitro ele não precisa ser a atenção do jogo, porém ele guia o jogo, não guia na função de favorecer fulano, de prejudicar ciclano, ou favorecer ciclano e prejudicar fulano. Não, a intenção dele é fluir a partida sem prejudicar ninguém. Não precisa chamar a atenção do jogo para si, uma vez que os espectadores estão ali para assistir o jogo. Eles estão ali por causa dos jogadores, das jogadas de brio, das jogadas bonitas, da sua equipe vencendo ou vencer a partida. O árbitro não pode ser o foco.
O foco é o jogo. O árbitro, o árbitro apenas conduz a partida através das. Através não, na verdade, ele conduz com o objetivo de que ninguém infrijam as regras. Existem punição a quem infringe? Sim, a perca da posse da bola, uma retirada de um jogo por excesso de faltas, mas isso não é o árbitro que faz com que aconteça. Os erros do jogador que são apitados pelos árbitros, a violação à regra ou uma falta. A arbitragem é, sem dúvida, um dos aspectos mais polêmicos de uma competição esportiva, citados por atletas e técnicos como responsáveis por seus insucessos e fonte de estresse durante o jogo. Essa é a situação de que uma equipe perde o jogo por um erro de arbitragem. Ou ele acha que perdeu o jogo por um erro de arbitragem, muito comum, principalmente para aqueles que não sabem perder, vamos colocar assim de maneira mais comum, não aceitam a derrota. Durante a minha experiência com arbitragem, constantemente você vê isso. Alguns profissionais, alguns técnicos, eles não aceitam a derrota. Eles colocam a culpa na arbitragem, como sempre na arbitragem. Mas quando vence, não elogia ninguém também. Tem esse detalhe. Ele não percebe que aquele dia não foi bom para a sua equipe, que o jogo da sua equipe não fluiu. Eles preferem colocar a culpa nos outros. Porém, antigamente acontecia-se sim de um erro de arbitragem causar uma derrota de uma determinada equipe. Porém, hoje, com a atualização das regras e a filmagem do jogo, o contexto mudou, uma vez que o vídeo pode auxiliar a arbitragem em determinadas situações de dúvida. Por exemplo, acontece uma situação de uma falta mais forte ou uma falta que apenas um dos 3 árbitros visualizaram. Ele pode solicitar a filmar o vídeo, ir lá, olhar o lance de diversos ângulos e voltar atrás da decisão que foi tomada ou mantê-la, ou manter a decisão que foi tomada naquele instante. Com isso, nossa intenção é apenas pontuar a importância do árbitro e preparar você para ingressar no contexto do basquetebol, como todo conhecimento e as informações possíveis. Toda modalidade esportiva tem a sua regra. Por isso é importante que você use tanto para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, como para preparar sua equipe para jogar de acordo com elas. Reflita sobre a possibilidade de utilizar a regra a seu favor e não transformá-la em justificativa, seja qual for o motivo. Histórico das regras e sua evolução. Bom, agora nós vamos ver algumas regras que mudaram no decorrer da história do basquetebol, uma vez que a FIBA determinou que possivelmente haveriam mudanças na regra do basquetebol a cada 4 anos, ou seja, a cada campeonato mundial. Mas isso não ficou como uma obrigação, mas sim uma intenção, uma vez que o basquetebol é um esporte dinâmico e determinadas situações nos forçam a alterar a regra devido a algumas equipes querendo levar vantagem sobre essa determinada regra. Vamos colocar isso em prática. Vamos supor, a regra do tempo de ataque. Antigamente, para você tinha 30 segundos para fazer um ataque completo. Hoje é 24, antigamente era 30. Desses 30, você poderia demorar 10 segundos para ultrapassar a metade da quadra, para passar do meio da quadra para o ataque. Hoje são 8.
tirou-se 2 segundos para você ultrapassar o meio da quadra e 2 do ataque. 4, perdão. Por que usou-se isso? Porque algumas equipes demoravam 9 segundos para ultrapassar o meio da quadra, em média, e depois no ataque ficava enrolando. E quando ele tinha um pivô alto, ele efetuava um arremesso, o pivô recebia a bola, voltava a bola para o seu parceiro de equipe e ele tinha mais 30 segundos lá no ataque. Então, esses 30 segundos virava quase 1 minuto uma equipe segurando a bola, contendo o jogo. Então, perdeu-se parte da dinâmica de ataque com todo esse tempo. Mas esse tempo só foi criado pelo mesmo problema anterior, onde na NBA uma equipe começou a segurar totalmente o tempo para tentar vencer o jogo, gastando tempo, mas sofreu uma cesta no final e perdeu. Nós temos esse contexto histórico lá no livro didático. Mas é interessante a colocação. Primeiro, criou-se os 30 segundos, porque durante uma partida que duas equipes em uma final, cada equipe durante o campeonato todo fazia em média 80 pontos, segurou o jogo, tornando o jogo sem graça, em plena final, onde um placar final acabou 19-18. Ou seja, duas equipes que marcavam 80, fazer menos de 20 pontos, menos de um quarto, é um absurdo. A partir daquele momento, em 1950, trocou-se a regra e acrescentou-se 30 segundos para poder atacar. E agora, recentemente, em 2014, se não me engano, começou essa discussão e diminuiu esses 30 segundos para 24. 8 segundos para você ultrapassar o meio da quadra, na verdade são 7, e o restante no ataque. Então, são adaptações que foram feitas com o objetivo de dinamizar o jogo e aumentar-se a pontuação, ou pelo menos a tentativa de se pontuar. Ao longo dos anos, presenciamos muitas mudanças na regra do basquetebol, com exceção do número de jogadores que se iniciam em uma partida e que permanecem no banco, 5 e 7. 5 são o número de jogadores para você que começam no jogo. 7 são o número de jogadores que ficam no banco, porque o total são 12 atletas. Foi uma das questões da prova oficial 1. E infelizmente teve gente que não prestou atenção e errou. Uma equipe inteira contém 12. 5 iniciam a partida. Uma das mudanças é a relação ao lance livre, pois antes arremessava-se 3 lances livres para tentar acertar 2. Ou ainda, era 1 por 1, ou seja, só poderia arremessar o segundo lance livre se acertasse o primeiro. Atualmente arremessa 2 lances livres, independente se acertar o primeiro, ou 3 quando a falta é cometida no ato do arremesso de 3 pontos. Então tá aí, primeira alteração, lance livre. Estou no ato do arremesso, sofreu a falta. Ah, mas era de 2, mas você vai ter 3. Mas você só tem o direito do próximo se você acertar o anterior. O lance livre, após a falta técnica, também sofreu mudança. A partir de 1º de outubro de 2014, ao invés de arremessar 2 lances livres e ter a posse da bola, a FIBA alterou para 1 lance livre e a posse de bola. A justificativa foi que os 2 lances livres e a posse eram punição excessiva. Tá aí. Quando a sua equipe for punida com uma falta técnica, antigamente cobravam-se 2 lances livres e perdia-se a posse da bola, se você estivesse com ela. Ou seja, 2 lances livres e cobra lateral. A Federação Internacional de Basquetebol julgou que isso era uma punição excessiva, então diminuiu-se. Durante uma falta técnica,
Ao invés de 2, agora é 1. Então, esta é uma outra alteração. Primeira, da questão de lances livres e falta. Segunda, da falta técnica, que mudou de 2 para 1 lance. Ainda sobre a falta técnica, o jogador que for punido com 2 faltas técnicas será automaticamente desqualificado da partida. Antes, os jogadores eram desqualificados de uma partida se desrespeitassem a arbitragem com gestos e palavras de baixo escalão ou agredissem o adversário. Então, agora você foi punido com uma falta técnica. Na próxima, em vez do árbitro te dar uma falta técnica, ele já te dá uma desqualificante, uma vez que você já tem uma falta técnica. Isso antigamente era só para os técnicos, porque o técnico, uma vez no banco, se alguém do banco cometer uma infração e a arbitragem apitar uma falta técnica, vai para o técnico e é acumulativa. Aí, se ele reclamar excessivamente ou fazer alguma outra atitude que não seja condizente com as regras do jogo e ele toma a segunda posição, ele é excluído da partida. Então, isso agora é válido para o jogador também. 2 faltas técnicas, na verdade, ele toma uma, na segunda, a arbitragem já o desqualifica. Os arremessos de 3 pontos, de 6,25 metros de distância, foi para 6,75. Foram outras mudanças significativas. DeRozan, em 2011, esclarece que essa regra começou a vigorar no Brasil em 1984, mas em 79 ela já era utilizada na NBA, ou seja, a influência da NBA nas regras atuais, porque isso é válido até hoje. Antigamente eram 6,25 metros, agora é 6,75. Por que aumentou esses 50 centímetros aí? Para dificultar, uma vez que atrás da linha o arremesso vale 3 pontos. Então já temos mais uma alteração, linha de 3 pontos acrescentada. A quadra de basquetebol também sofreu alterações. O garrafão passou do formato trapézio para retângulo e foi incluído um semicírculo dentro do garrafão. De acordo com Rodrigues, Leonard e Paes, a alteração do formato do garrafão aumenta a região vulnerável de violações relacionadas à ocupação do espaço por mais de 3 segundos. Os autores também esclarecem que o semicírculo foi incluso, porque dentro deles a carga ofensiva não será considerada faltosa. Então, vamos mostrar aqui a mudança. Aqui. Consegue visualizar? Sim. Então, tá aqui, ó. Da esquerda para a direita. À esquerda, garrafão da NBA. Que, na realidade, condiz com o último garrafão, olha lá, que é o atual, desde 2010, pela Federação Internacional de Basquete. O segundo, da esquerda para a direita, é a Liga de Acesso à NBA. É o Universitário Americano, o USNCAA. Aí temos a FIBA de 1956 a 2010, que ainda era um trapézio. Ele era pequeno no lance livre e mais extenso na linha de fundo. Para quê? Para poder dar a mesma distância a todos que iriam no rebote. Porém, verificou-se muitas infrações nessa situação e resolveu-se adaptar-se da NBA o retangular. Cortou-se parte do semicírculo, uma vez que na NBA, ó, tá pintado aqui o semicírculo. Porque na NBA, quando 2 pessoas disputam a bola e as duas seguram a bola ao mesmo tempo, acontece uma bola presa, bola ao alto. Na NBA, na regra oficial da FIBA, regida pela FIBA, não tem mais bola ao alto.
O único semicírculo existente é o do meio da quadra, porque nós comentamos nas outras unidades. A bola ao alto só no início da partida e não mais. Depois sempre será posse de bola alternada. O que significa posse de bola alternada? Iniciou-se a partida com bola ao alto. Aconteceu-se uma situação de bola presa. Nessa bola ao alto, a equipe A pegou a posse da bola e foi para o ataque. A próxima bola ao alto, se acontecer durante o primeiro período, a posse de bola é para B. Para equilibrar o jogo, sem punir o adversário, sem punir uma equipe, uma vez que ela não pegou a posse de bola após o bola ao alto. Ou seja, iniciou-se o jogo bola ao alto. A equipe A pegou a posse da bola e foi para o ataque. Independente do que aconteceu, na frente da mesa vai ficar uma seta apontando que a próxima posse é de equipe B. Se durante o primeiro quarto não aconteceu nenhuma bola presa, a equipe que vai começar com a bola é a equipe B. Se aconteceu uma situação de bola presa, a equipe B vai sair com a bola na lateral. Então, quando terminar o período, se no decorrer não aconteceu mais nenhuma bola presa, a equipe A sai com a bola. Então, toda vez que acontece uma bola presa, alterna-se a posse de bola da equipe. Então, voltando aqui ao contexto, como não se tem mais a necessidade de uma bola presa subir no bola ao alto, cortou-se esse semicírculo, porque ali não terá bola ao alto. Repetindo, antigamente, essa é uma outra adaptação também da regra. Antigamente, bola presa, bola ao alto. Quando os jogadores faziam bola presa aqui próximo do garrafão, cobrava-se aqui. Ou nesses cantinhos da quadra, deixa eu mostrar uma quadra aqui. Aqui. Suponhamos que a bola presa aconteceu aqui, vocês estão vendo a seta? Próximo do banco aqui. Cobrava-se essa bola presa aqui dentro do semicírculo. Ah, mas foi do outro lado, o lado oposto ao banco, perto da linha de fundo, no centro. Toda vez que acontecia uma bola presa, ela ia para o semicírculo mais próximo, o círculo mais próximo. Aconteceu que só tem agora a bola ao alto no início, então retirou-se essa marcação de um círculo, virou só um semicírculo. A quadra de basquetebol também sofre. Ah, foi esse que nós acabamos de comentar. A quadra de basquetebol deve ser rígida e livre de obstruções, com as medidas de 28 por 15. A cesta deve ficar fixadas em estrutura de 3,5 metros. Lembrando, 3,05 é a altura do aro em relação ao solo. E localizada nas extremidades da quadra. Ou seja, então, tamanho 28 por 15 e o aro na altura de 3,5. Já na NBA, as medidas da quadra são 28,65 por 15,24. E a distância da linha de 3 pontos é de 7 metros, enquanto que na FIBA é de 7,47. Esse 7 metros conta-se a partir do aro. Aqui está o exemplo da mudança do garrafão, que ela é o terceiro da esquerda para a direita, que antigamente era trapézio, agora é retângulo. Ah, mas eu fui participar de um torneio e cheguei lá, era trapézio. Bom, quem pintou, pintou errado. Acontece muito em escola pública, a pessoa contratada a fazer esse trabalho visualizar as marcações antigas e pintar a quadra errado. Acontece muito, 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 muito.
devido à complexidade pelo tamanho da quadra. Nem sempre tem uma quadra para você colocar certinho 25 por 15, 28 por 15, perdão. Nem sempre tem um espaço de 28 metros para você adequar ou não tem os 15 na lateral. Aí você precisa fazer um cálculo de compensação, mas o tamanho do garrafão não pode ser inferior às oficiais, uma vez que se você diminui muito, se você diminui o tamanho do garrafão, os atletas vão ficar posicionados embaixo da cesta, embaixo da tabela, do aro. Então, essa distância do lance livre, ela pode ser compensada? Não. Você vai compensar lá no meio da quadra. Porque nós precisamos ter uma distância a distância na real, em cima da regra do basquete. Porque senão, toda vez que sua equipe for para o lance livre, ele vai arremessar, a bola não vai chegar. Então, essa compensação tem que ser muito cuidadosa, mediante o tamanho da quadra. Agora, se você tiver um espaço adequado para formalizar tudo certinho, aí é show. Eu, quando jogava basquetebol, infelizmente, eu sofria muito isso, porque eu treinava numa quadra muito pequena, na escola. Então, essa formalidade da linha de 3 lá na escola, nós não tínhamos nem a linha de 3. O garrafão até que era o tamanho oficial, mas a linha de 3 nós não tínhamos. Então ficava muito dissipada a ideia de distância da linha de 3. E quando chegávamos nos campeonatos, que tinha tudo certinho, a gente se espantava, porque a quadra parecia muito grande, e o nosso espaço, que era acostumados a posicionar ali olhando no chão, era diferente. Então tem que ter essa compensação, tem que tomar muito cuidado. Aqui nós temos uma imagem oficial de uma quadra de basquete em sua totalidade. Eu encontrei ela do livro do livro oficial de regras da FIBA. O que é interessante daqui? Dá para visualizar perfeitamente? Vocês estão conseguindo visualizar perfeitamente? Sim, dá para ver. Só não dá para ler, né? Para ler não dá, mas dá para visualizar. Então vamos ver igual aqui, ó. Círculo central, onde inicia o jogo. Meio da quadra, legal. Linhas laterais. Tá aqui. Esquerda. Linha de fundo, a linha que fica ao fim do garrafão. 2. Nós temos aqui pintado uma cor assim meio cinza, meio um pouquinho que destacou um pouquinho mais escuro. Então fica o banco posicionado equipe A e equipe B, ou vice-versa. Entre eles fica um espaço, que é a mesa dos mesários. Quem fica nessa mesa? Comumente, um apontador, um cronometrista, um operador de 24 segundos. São 3. Hoje, com as partidas televisionadas, ficam ali também um operador desse sistema. Quando ele não está na mesa, ele está bem próximo aqui atrás. Mas oficialmente ele não conta como um membro da equipe de arbitragem. Ainda, na verdade, nós estamos passando por um período de discussão sobre isso aí. Mas provavelmente ele vai ser encaixado, sim. Porque nós temos
um apontador, que é a pessoa que marca as súmulas, um operador de 24 segundos, que é o que conta o tempo para você atacar, e um cronometrista, que é responsável em marcar o tempo do jogo, uma vez que cada situação de violação ou falta, o cronômetro para. E nos últimos 2 minutos, ele precisa se atentar, porque muitas vezes um técnico solicita um tempo após uma cesta. Então, fez a cesta, o cronômetro para. Ele precisa continuar ali. Então, nós temos 3. Apontador, 24 segundos e cronometrista. E o delegado da partida. Todos ficam ali, na mesa. Por que delegado da partida? Ele é o responsável pelo jogo. Suponhamos que a equipe A perdeu o jogo, porém ele visualizou uma irregularidade na equipe B e o delegado da partida, antes de iniciar, não corrigiu esse erro, ou solicitou a equipe e a equipe menosprezou a ideia dele. Porque, na realidade, o delegado ele não precisa falar, ó, sua equipe, vamos supor assim, uma questão simples, um uniforme da partida. Toda equipe A na súmula, ela tem que ir para a quadra com uniforme branco. Mas ela pode combinar com a equipe B e jogar com uniforme escuro. Não tem problema, desde que a equipe B aceite. Porque se a equipe B chegar com uniforme escuro, a equipe A é obrigada a trocar de uniforme. Se não tem, perde o jogo por W1. Porque está na regra, equipe A, uniforme claro, uniforme branco, que a gente comumente fala. Porém, a equipe A, vamos colocar que a equipe A jogou com um jogador com um uniforme diferente dos demais. O delegado da partida, ele não tem obrigação de chegar lá e falar, ó, seu jogador não pode entrar em quadra porque ele está com um uniforme diferente. Mas ele pode alertar se ele quiser. Se o técnico da equipe A coloca um jogador com uniforme diferente em uma partida, ou insiste em colocar, o delegado pode ficar em silêncio. Porém, se a equipe B perde o jogo e solicita um protesto, o capitão da equipe B, ao final da partida, solicita o protesto para o delegado. Pronto. Como acontece esse protesto? Ele não assina no final da partida que ocorreu tudo bem no jogo. O apontador corta no local da assinatura, porque lá embaixo na súmula vai aparecer assinatura em caso de protesto. O capitão da equipe vai lá e assina. Não assina. Pronto. Acontece o protesto naturalmente. Então, o capitão só passa ali e comunica. Não vou assinar porque vamos protestar. Para o delegado. Encerrou-se a partida, o delegado visualiza a situação, no verso da súmula, ele descreve a situação do protesto. E, lógico, ele como delegado tem que estar atento a todas essas situações para julgar se foi correto ou não o protesto. Então, ele fica posicionado aqui na mesa de comando. Nós temos aqui alguns destaques. Essa numeração é só uma sequência. Não dá para representar aqui no desenho, porque esse desenho é diferente. Porém, vou puxar aqui um desenho de acordo com o solicitado. Nas numerações. Só não sei se vocês vão conseguir visualizar certinho.
Oi, No caso do delegado, ele está ali no jogo para fiscalizar os empresários e auxiliar o árbitro em si. não entendi. Repita a pergunta, por favor. No caso, o delegado do jogo, ele está ali só para fiscalizar os mesários e auxiliar o árbitro. O delegado, Isso. ele não pode interferir no andar do jogo. Não, ele não interfere. O que que ele faz? Em situação de protesto, ele tem que visualizar tudo o que está acontecendo no jogo. Para, em uma possível situação de protesto, ele se declarar que o protesto é válido ou não, baseado em cima das regras, lógico. Não é ponto de vista pessoal, de maneira nenhuma. Vamos supor essa situação que eu coloquei de o atleta entrar num jogo com uniforme diferente. Não precisa ser uniforme todo. No basquetebol não tem líbero. Os 12 atletas possuem o mesmo uniforme. Suponhamos que um entre com um short mais escuro. Ou sem meias. O jogador de basquete ele não pode jogar sem meia. Parece uma regra, mas é uma coisa. Não, não pode. Eu vou protestar porque o atleta jogou sem uniforme adequado. O que é o uniforme adequado? Ele está sem meias. Imediatamente, através dessa solicitação de protesto, o árbitro já pode interferir uma vez que acabou-se o jogo, mas antes de iniciar, o árbitro não viu que o atleta estava sem meia. Porque uma das responsabilidades da equipe de arbitragem, que o árbitro de quadra, eles são compostos por 3. Um árbitro oficial e 3 árbitros oficiais, mais um, ele é o que comanda o jogo. Esse árbitro ele tem por responsabilidade olhar as unhas dos atletas e olhar se o atleta está com uniforme diferente ou se não está usando meias. Isso pode ser um caso de protesto e, dependendo da situação, ela pode levar uma equipe vencedora à derrota. O famoso perde no tapetão. Por quê? Porque ele infringiu a regra. Ele jogou com um jogador de maneira irregular. O detalhe é que, às vezes, o jogador de basquetebol ele usa um tênis cano longo. E você solicita a ele que mostre, quando ele tira o tênis, ele está com a meia que está no tamanho do cano longo. Então, visualmente, você não enxerga. Mas quando ele tira, ele está de meia. E aí vem o detalhe, essa meia é da cor da equipe toda. Hoje em dia tem técnicos que ficam de olho nesse detalhezinho para vencer a partida no tapetão. Mas o delegado ele não vai interferir na situação de jogo. Vamos supor, aconteceu uma situação de dúvida, de falta. Os árbitros vêm e olham no vídeo. Mas essa realidade é diferente daqui da nossa... É diferente da nossa cidade. Mesmo no vídeo ou fora do vídeo, o delegado da partida não pode chegar e falar, o que aconteceu foi isso. Não. Ele vai ficar sentado ali na mesa, quietinho, só olhando o jogo. Ele não fala nada, ele só se põe a sua posição, só impõe a sua posição após o jogo em um julgamento esportivo. O que vai causar um veredito final. Então, ele tem um papel intermediário de um juiz. Entendido? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Aquelas numerações que apareceram. O que é o número 1 aí? Dos dois lados, eles estão iguais. Estão visualizando o número 1? Bom, O que ela é? Linhas o quê? Linhas laterais. Linhas laterais. Agora já falei, agora não vale mais. Tava sem áudio.
Número 2. Linha de fundo. Positivo. Número 3. 3, cadê? Eu tô sem óculos. Perto do 8. Central. Ah, linha Isso. central. Ó, Lucas, bandidão. Muito bom. 4. Cadê o quarto? Cadê? Ah, não sei, linhas transversais. Não. Tá para baixo do número 5. Eu não sei. É 4 aqui em cima. Ali é a linha de 3 pontos. Ah, linha em 3 pontos. Ali é a famosa linha dos 3 pontos. Ah, ali que os caras se consagram. 5. 5 é moleza. Linha de lance livre. Ou 2 pontos. 6. A linha de 2. O 6 está do lado do 5, olha lá. 2 pontos. Ela é... Não, ela é um semicírculo. A 6 é um semicírculo. O quadro pequeno também é 2 pontos. Toda área dentro aqui, ó, estão acompanhando a seta? Aham. Dentro da linha de 3, olhando para a cesta, toda a área aqui é de 2 pontos. Então, você não vai ouvir dizer assim, numa área de 2 pontos. Não, um arremesso. Ou um arremesso de 3. O único detalhe é linha de 3. Dentro da linha de 3, todos os arremessos valem 2 durante a partida, com a bola em jogo. E fora da linha de 3 vale 3 pontos. Ah, arremessei aqui perto da minha cesta, vale 3. Arremessei próximo da linha, vale 3. Dentro, todos os passos valem 2 pontos. Apesar que no número 5 ali, se você sofreu uma falta no ato de arremesso, você cobra-se o lance livre, aí vale 1. Ou aconteceu uma falta técnica, vai lá no lance livre e cobra um lance. Vai ser sempre de 1 em 1. Número 7. Tá lá. Nós acabamos de comentar que era um trapézio e virou um retângulo. É a linha onde você se posiciona para o rebote na hora do lance livre. Vamos pôr a definição técnica dela aqui. Linha restritiva. Ela indica o posicionamento dos jogadores na hora do lance livre. Porque aqui terão umas marcaçõezinhas onde você ficará dentro de um determinado espaço, de mais ou menos 1 metro. Aí fica aquela polêmica, né? O cara tem 2 metros de largura, como que ele vai se posicionar dentro de um espaço de 1 metro? É simples, ele vai ter que colocar um pé à frente e um pé atrás. Vai ficar meio inclinado. Ah, mas ele leva vantagem no rebote. Nem sempre. Número 8, moleza, né? Onde começa o jogo? Círculo central. O último é o 9. Não, tem o 10 lá em cima. É o 9. O que é o 9? Esse 9, vamos para a parte técnica dele, porque ele é um semicírculo, delimitado por 1,5 m de raio, 1,25 m de raio, atende às regras oficiais da FIBA, determina que uma falta ofensiva dentro dele não poderá ser marcada, acontecendo o contato entre o atacante e o defensor. Aqui acontece a seguinte situação, ó, é esse semicírculo entre o 7 e o 9, dos dois lados. Ele é uma linha na onde que, se o marcador correr, se posicionar ali, e o atacante bater nele, falta de ataque. É claro, tem a interpretação do árbitro. Porque muitas vezes o cara vai e para lá todo torto, só para o atacante encostar, ele se joga. Não será falta de ataque assim, mas se ele chegar a correr e posicionar com o tronco reto, na posição correta de defesa, e parar, e alguém bater nele, é falta de ataque.
Mas é o que eu estou dizendo, vai a interpretação do árbitro, uma vez que às vezes o marcador corre e se posiciona lá rápido para a pessoa encostar nele. Isso não conta. Esse número 10, que está só no lado direito da quadra, observando a quadra de frente, o roxinho, estou até passando o mouse nele aqui. Ele é uma linha onde se posiciona o banco de reservas. Olha aqui embaixo, ó. Banco de reservas. Ele se coloca entre a linha de fundo e os 8 metros e tarará, a metade, né? Quase a metade do final da quadra, entre a linha de fundo e a linha lateral. Por quê? A partir do final dessa distância, do meio da quadra até ele, é o local onde se reinicia a partida nos últimos 2 minutos finais. Na situação de você sofreu uma cesta e você quer repor essa bola no ataque, você pede um tempo. Vamos supor, está faltando 30 segundos para acabar o jogo. Sua equipe sofreu uma cesta. Você pede um tempo, organiza a sua equipe no tempo solicitado. Ao repor a bola, ele vai repor lá dessa metade. Você conta o meio da quadra para frente até a metade do campo. Ele tem todo esse espaço aqui para cobrar a reposição de bola. Ele pode vir aqui pertinho do meio da quadra ou uma distância um pouquinho mais longa. Então, vamos retomar ao slide. Então, agora, tempo de posse de bola. Aquele que eu estava comentando agora há pouco. Antigamente não havia esse tempo. Você poderia demorar o tempo que você quisesse para um ataque. Uma vez que, antigamente, eram divididos em 2 tempos de 10 minutos. Desculpa, de 20 minutos. O jogo tem 40 minutos, mas eram 10 minutos de intervalo, 20 minutos. A partir com o dinamismo do jogo, adaptou-se isso para 4 tempos de 10, que é o que vale hoje, pela FIBA, que é a que rege as regras. Antigamente era 2 de 20, e não tinha-se um tempo para você atacar. A partir das alterações, que também é uma alteração, dividiu-se esses 2 de 20 por 4 de 10. E o tempo de ataque passou-se a ser de 30 segundos. O tempo de jogo e de posse de bola também sofreu mudança. Em 1979, o tempo de jogo era dividido em 2 tempos de 20 minutos, com intervalo de 10 minutos. Atualmente jogam-se 4 tempos de 10 minutos, com intervalo de 15 minutos entre o segundo e o terceiro período, tá? Não é entre o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto, 15 minutos, não. Esses 15 minutos são válidos apenas entre o segundo e o terceiro. O quarto e o segundo são 2 minutos de intervalo. Tempo só para tomar uma água e o técnico te passar novas instruções. Quanto aos quartos, explica-se nas sessões anteriores que a posse da bola é alternada, ou seja, começou-se o jogo com bola ao alto, minha equipe, que é a equipe A, pegou a posse de bola. Se não aconteceu nenhuma bola presa, no segundo quarto a equipe B inicia-se com a bola. Quando inicia-se um novo quarto, o árbitro visualiza a mesa, os apontadores para ver qual lado é a seta. Isso, é a questão da setinha lá no meio da quadra. A equipe A, que é a minha equipe, no bola ao alto eu peguei a bola e fui para o ataque. Essa seta aponta para a equipe B. Para onde a equipe B ataca. Acabou-se o primeiro período, não teve nenhuma situação de bola presa.
A posse de bola é reposta do lado oposto à mesa de controle, com a posse para a equipe B. Quando a equipe B começar o jogo, essa seta vira para a posse da equipe A, para a minha equipe novamente. Se acontecer uma situação de bola presa, a posse da bola é da minha equipe. Se não acontecer, após o intervalo de 15 minutos, a posse da bola é minha, da minha equipe. Igualmente, o tempo para passar do campo de defesa para o ataque, que era de 10 segundos, hoje é no máximo 8, com limite de 30 para definir a cesta, ou seja, realizar um arremesso. E caso o rebote fosse conquistado, haveriam mais 30 segundos para outra tentativa ser de finalização. Então, vamos traduzir. Vamos só concluir com mais um parágrafo para traduzir tudo isso daí. Atualmente, o tempo limite para passar no meio da quadra é de 8 segundos, com limitação de 24 segundos para arremessar a bola na cesta. Então, vamos lá. Antes, 30 segundos total de ataque. 10 segundos para ultrapassar o meio da quadra. Aconteceu o arremesso, minha equipe pegou a posse. Eu tenho mais 30 segundos. No ataque, já estando lá. Não posso voltar para a defesa. Continuo, gastamos 30 segundos ali. Tornou-se muito monótono. Os técnicos começaram a utilizar isso para ganhar o jogo, gastando tempo. A FIBA, na intenção de melhorar, dinamizar o basquetebol, mais ainda, alterou-se para, no máximo, 8 ultrapassar até o meio da quadra e, com todo, 24 para um arremesso. Minha equipe pegou arremesso no ataque. Voltava-se os 24 segundos. Hoje, não é mais assim também. Hoje, lá no ataque, se você pegar um rebote, é 16. Já sofreu mais uma alteração dessa regra. Mas o nosso livro não conta isso. Então, vamos contar que pegou-se o rebote, mantenha-se os 24 no ataque. Reposições de bola. Reposições é quando você vai colocar a bola em jogo novamente. Outra mudança importante realizada pela FIBA foi a inclusão de uma nova regra para a reposição de bola pela lateral. Faltando 2 minutos para acabar a partida, incluindo a prorrogação, tempo extra de 5 minutos, caso a partida termine empatada. Uma linha de 8 metros é aquela linha número 10, tá? É aquela linha que separa a metade do seu campo de defesa. Então, fica do meio da quadra até essa linha para você colocar a bola em jogo novamente, caso você tenha solicitado um tempo. As estratégias para repor a bola, principalmente quando faltam segundos para terminar o jogo e a equipe está em desvantagem no placar, podem ser determinantes para o resultado da partida. Quando o cronômetro de jogo mostrar 2 minutos ou menos, no quarto período, ou em cada tempo extra, depois de um tempo delimitado, solicitado pela equipe que tem o direito da posse da bola, ou seja, que sofreu a cesta ou uma falta, em sua quadra de defesa, a reposição sequente será administrada na linha de reposição no ataque, na quadra de ataque da equipe, o lado oposto à mesa de controle. Federação Paulista de Basquete 2014, página 21. Comparando as novas regras com as vigentes em 1979, afirmamos que o basquetebol ficou muito mais dinâmico e com a necessidade de estratégias ou esquemas ofensivos rápidos e eficientes. As modificações das regras no esporte coletivo em geral e no basquetebol, em específico, impõem aos jogos uma nova demanda técnico-tática, as quais modificam as formas que os jogadores percebem e atuam no jogo. A percepção e a leitura que um jogo faz de cada momento tem influência sobre a sua tomada de decisão. Os autores supracitados ainda citam Pais, 2009,
para alertar que as mudanças da evolução das regras também mudam a forma como o basquete é ensinado nos processos de iniciação. De acordo com o autor, é possível afirmar que as modificações têm sido tão significativas que deveriam ser levadas em conta na organização, planejamento, sistematização, aplicação e avaliação de procedimentos pedagógicos no processo de ensino e treinamento do esporte. Ou seja, essas regras supracitadas que foram alteradas, elas necessitam ser colocadas em prática desde a categoria de base. Isso é óbvio, né? Porque desde pequeno, se o atleta já tem a noção do que ele tem que fazer no jogo, mais ele se destacará, mais sua equipe se destacará. Vamos fazer a nossa pequena pausa Vamos ver que hora que é. 5 minutos, tá bom? Que boa. Perfeito. Tranquilo. Aproveitar que já chegou mais gente, acrescentar aqui na chamada. O pessoal ficou assistindo Tela Quente ontem. Jack Sparrow. Renatão é um deles aí pra assistir. Hã? Renatão é um deles aí. Friozinho, né? Bom pra assistir. Tato, Luiz Felipe, Thiago Luiz, Thalisson, Lucas Pereira e Jonathan. Quem Chamou eu está aí, professor? faltando? Renato, chamei. Tá faltando um. Pablo. Ah, bem. Então vamos lá. Daqui a pouco, daqui 5 minutos, retornamos.